O povo na rua e dizer: a periferia não aceita Bolsonaro! Bolsonaro vai cair! Ah, Bolsonaro! Tira a máscara, Bolsonaro. Afinal de contas, você já tem 500 mil, mais de 500 mil mortes na sua cola. Tira a máscara, Bolsonaro, porque agora você é confrontado nas ruas com milhares de pessoas que no último final de semana, mais do que as manifestações em maio, foram novamente às ruas denunciar o teu governo e pedir a tua cabeça. Tira a máscara, Bolsonaro, onde, mais uma vez, você perde a compostura, ataca todos à sua volta, inclusive seus próprios apoiadores, mandando-os calar a boca, e ataca a imprensa porque você não tem mais como se defender. Bom dia, boa tarde, meu amigo e minha amiga, meu camarada e minha camarada. Mais uma edição aqui do nosso programa, nosso canal, sobre política, sobre conjuntura, sobre pandemia e, sobretudo, sobre caos, sobre desgoverno. E é desse desgoverno que já causou mais de 500 mil de mortes aqui no Brasil, exatamente. Conseguimos! Estamos nos aproximando dos Estados Unidos. Dentro em breve, o Brasil vai ser o número 1, o number one em mortos pela Covid. Não em cura, não em vacina, não em gente saudável, não em país desenvolvido, mas ao contrário. É um Brasil ladeira abaixo, Brasil descendo ladeira abaixo, juntamente, ou empurrado pelo seu presidente. Dá só uma olhadinha, então, o que aconteceu quando o Bolsonaro perdeu, de fato, a compostura, saiu do prumo, perdeu a calma, tirou a máscara, literalmente. Se ele já não gostava de andar de máscara, aí, então, mais uma vez, ele tirou a máscara, e vociferou, bradou, xingou, insultou a Rede Globo, como se a Rede Globo fosse o maior de seus problemas após uma formatura de sargento da aeronáutica em Guaratinguetá. Dá uma olhada na palhaçada. Interromper, CNN, vocês elogiaram a passeata agora, jogaram fogo artifício em cima de vocês, vocês elogiaram ainda. Rede Globo, tá? Eu estava com capacete balístico à prova de 762. Tá? Então eu vou ter que ser multado toda vez que andar de moto por aí. Porque eu sou um alvo, deixa eu falar. Hoje o senhor deixa eu falar. Porque eu sou um alvo de canalhas do Brasil. Dá para ficar a boca atrás, por favor? Hoje o senhor chegou sem máscara também. Olha, eu chego como eu quiser, onde eu quiser, tá certo? Eu cuido da minha vida. Se você não quiser usar máscara, você não use. Agora, tudo que eu falei sobre Covid, infelizmente para vocês, deu certo. Tratamento precoce salvou a minha vida, mais 200 pessoas no meu prédio. Muitos jornalistas falam comigo, reservadamente, que usaram hidrocloroquina, que usaram ivermectina. Por que vocês não admitem isso? Porque você acha que me consultar com o Bonner ou com a Miriam Leitão sobre esse assunto? Pare de tocar no assunto. Você quer botar... Me bota o celular agora. Vai botar agora. Estou sem máscara em Guaratinguetá. Está feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns... Cala a boca. Vocês são canalhas. Vocês fazem jornalismo canalha. Vocês fazem canalha, que não ajudam em nada. Vocês não ajudam em nada. Você destrói a família brasileira, destrói a religião brasileira. Vocês não prestam. A Rede Globo não presta. É uma péssima órgão de informação. Se você não assiste a Globo, você não tem informação. Se assiste, está desinformado. Você tinha que ter vergonha na cara se prestar um serviço porco que é esse que você faz na Rede Globo. Obrigado. Brasil, meu Brasil brasileiro, vou cantar-te em teus versos, pois é, Brasil, samba que dá. Bamboleio que faz gingar, Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor, terra também do Bozo, terra do capiroto do vírus. É o nosso amigo Jair Messias, que de Messias não tem nada, só se for Messias do Apocalipse, só se for Messias do Anticristo. Mais uma vez, o nosso capitão demonstrou ser destemido na hora de atacar mulheres, jornalistas, minorias ou quem lhe faça oposição. Essa irritação do Bolsonaro, ela é sintomática. Ela representa um baque. Representa que, de fato, ele,
acompanhado, vocês viram no vídeo, acompanhado aí da sua fiel escudeira Carla Zambelli, reconheceu, né, o peso das manifestações do último sábado. Reconheceu também, né, mais uma vez, a dianteira que o ex-presidente e agora candidato Lula, né, o virtual candidato Lula, está fazendo, conquistando apoios políticos importantíssimos, percorrendo o Brasil, construindo o seu nome, que é mais do que uma opção. Na verdade, o Lula, né, e as manifestações, apesar do Lula não ter participado, e estrategicamente fez bem ao não ter participado das últimas manifestações, apesar de ter sido convidado, e naturalmente ter sentido uma grande vontade de ir, e já identificado o Lula, né, como, né, pelos bolsonaristas como, né, o grande ator, o grande beneficiado pelas últimas manifestações, de fato temos que deixar claro o seguinte: as manifestações de último sábado reuniram sim pessoas que vão votar no Lula, reuniram sim, né, em sua maioria, pessoas de esquerda, do campo progressista, e claro, o PT desta vez, o Partido dos Trabalhadores, como de mais legenda de esquerda, abraçou de vez as ruas. Não tem mais cautela por conta do vírus. Claro, as vacinas ainda não atingiram sequer, né, 40%, né, de vacinação em 2 doses para a maioria da população brasileira, né. O vírus está aí fora, inclusive ameaçando uma terceira onda. Uma terceira onda que, por sinal, já está ameaçando a Inglaterra. Não é só aqui. Está ameaçando o Reino Unido. Mas, apesar de tudo isso, a população, em parte, a população mobilizada, que corresponde aí à chamada sociedade civil organizada, não quis mais freios, não adotou mais, né, o isolamento social, ou pelo menos a aposta, né, de ficar em casa como pretexto para não protestar. Chega de panelaços. A questão não é mais de panelaços, a questão é ir à rua mesmo. E diversos movimentos sociais, partidos políticos do campo progressista, pessoas, inclusive, que não votaram no PT, pelo contrário, bolsominions arrependidos, pessoas, claro, que, né, lamentam, né, que a terceira via não se consolidou, pessoas que adorariam votar no Amoedo, pessoas que votariam até no Luciano Huck, mas diante da desistência desses dois supostos postulantes, não é, que não concorreram, pessoas essas, né, que inclusive poderiam até votar no Moro, mas que também acabaram se decepcionando com o Marreco de Curitiba, né, que, na verdade, está ganhando dinheiro, né, e muito dinheiro, nos Estados Unidos, sendo ridicularizado lá também, né, em vídeo, né, lá nos Estados Unidos. Depois a gente pode passar aqui também, né, porque ele agora, né, assessora empresas as quais ele perseguiu quando era juiz, não é? Tá ganhando dinheiro, tá fazendo o lado dele, né? E não é mais sequer, né, peça, né, nesse tabuleiro de xadrez da política nacional. Não. Na verdade, o quadro está polarizado mesmo, né? E mesmo os liberais antipetistas perceberam isso. Por quê? Porque liberais antipetistas agora apostam, né, segundo a opinião deles, apostam no mal menor. Lula seria o mal menor. Lula seria, né, antes de chegar no país, né, historicamente, chegar nesse país realmente, né, se é que vai chegar uma terceira via, Lula é o mal menor diante do desgoverno, diante da crise, diante de 500 mil de mortos e diante de uma economia que naufraga. Porque a questão não é só o vírus. Porque, veja bem, a CPI da Covid está demonstrando isso cada vez mais. CPI da Covid, claro, capitaneada ali, né, inclusive comandada de forma muito bem, até organizada, né, pelo senador Omar Aziz, mas que tem como relator, né, o polêmico Renan Calheiros, que representa a velha política, né? Vamos aqui falar sério, que é um canal de política. O Renan representa a velha política, mas independente de ser o Renan o relator, o que a CPI está revelando cada vez mais, né, é que esse governo, desde que entrou, teve totalmente iniciativas, ou estratégias erradas. Cagou no prato, fez merda mesmo, ou seja, fez apostas que se revelaram totalmente infrutíferas e com certeza você tem um baixinho banqueiro Paulo Guedes ali coçando a cabeça, né, e recorrendo àquela frase típica: poxa, agora lascou. Porque, de fato, o que acontece é o seguinte, você pode perceber isso no comecinho da pandemia no ano passado, né? Nós não tivemos aeroportos interditados. O presidente o tempo todo, né, primeiro apostou na gripezinha, depois fez o apelo pelos empregos, né, criticou os governadores, chamando-os de autoritários, né, por restringir o comércio e fechar estabelecimentos, porque disse que isso ia acabar com a economia. Sim, de fato, isso acabou com a economia. Mas acabou com a economia porque a gente sabe muito bem, você não tinha um presidente com um plano B, você não tinha um presidente com um pulso forte, você não
não tinham, né, um chefe de Estado, ou um chefe da nação, conduzindo a nação que já estava com a economia, né, ruim, já estava ali com a economia, né, tropegando, né, já estava com a economia com as pernas bambas e se deparou com uma pandemia global. Então, o que aconteceu? A aposta do bolsonarismo, a aposta do governo Bolsonaro, a aposta do presidente, que não é meu presidente, é o presidente do Brasil, né, eleito aí com o voto, né, de muitos incautos, de muitos enganados, de muitos ludibriados ou de reacionários mesmo, né, que são os bolsonaristas raiz que apoiam o presidente. Esse pessoal está cada vez mais se convencendo, né, da estratégia errada que o Bozo adotou. Essa que é a realidade. Estratégia essa que não gerou emprego, que não manteve emprego e, pelo contrário, comprometeu a economia. Porque, claro, quando você tem um vírus, né, contaminando grande quantidade da população e matando gente, né, quando você tem, né, uma população assustada e medidas sanitárias que não são cumpridas, básicas, como, por exemplo, uso de máscara. Sim, uso de máscara, porque vocês viram no vídeo, mais uma vez o Bolsonaro, né, tira a máscara. Né? Ele, na verdade, né, já tirou a máscara há muito tempo, em diversos sentidos, em diversas metáforas que a gente pode empreender aqui. Mas, em verdade, o Bolsonaro, né, ele tirou a máscara, dessa vez, para revelar, de fato, a sua total ineficiência, sua ignorância, sua incapacidade. Né? Dessa vez o Bolsonaro tirou a máscara, não para mostrar, né, claro, o político, né, terrível, né, e absurdamente incompetente que ele é, né, mas ele tirou a máscara agora, né, não foi sequer para desafiar a Globo, né, que parece que é isso, né, porque usar máscara nesse país, pasme, parece que só no Brasil acontece isso, virou um ato político, né, durante toda a pandemia, usar máscara, né, parece ser uma alternativa ao extremismo, uma alternativa ao negacionismo, uma alternativa à burrice, uma alternativa ao presidente e seus apoiadores, né, que, de verde e amarelo, iam para as ruas no auge da pandemia, quando não havia sequer vacina, né, naquela época, né, crédulos de que, né, um santo grau, uma medicação que na verdade não resolve nada, que é a cloroquina, poderia ali salvá-los do vírus, o que não aconteceu. E o resultado está aí, né, com uma quantidade imensa, né, não apenas, né, de contaminados, mas de pessoas mortas. Pois é, aí o Bolsonaro, ele tira a máscara agora para revelar isso, revelar que de fato, né, com raiva, já que ele tira a máscara agora não é para fazer piada, mas, e nem para desafiar a Globo, né, como poderia parecer, mas ele tira a máscara para mostrar realmente que ele não tem a menor capacidade, né, ele não tem ali, né, ele revela a sua fraqueza. Ao ficar né, revoltado, ao ficar irritado, né, e raivoso, não só com a imprensa, mas mandando todo mundo calar a boca, no final das contas o Bolsonaro parece aquele velho, né, valentão de colégio, né, ignorante que é reprovado na escola, que só consegue, né, se impor através dos socos, através dos músculos, e que ele acaba, né, sendo confrontado por todo mundo, né, não só pela direção da escola, por pais e mestres, mas pela escola inteira, e ele é confrontado para revelar-se o que ele verdadeiramente é, e ele é obrigado a tirar a máscara e revelar que de fato ele é apenas um babaca. Ele é apenas um idiota, sem miolo no cérebro, que é totalmente, né, incompetente, né, e não é digno de estar ali. No caso, nosso presidente não é digno de usar a faixa presidencial. Não é digno sequer de subir a rampa do Palácio do Planalto. Né? Não é digno sequer, né, de falar em cadeia nacional de rádio e televisão. Pois é. Então, o Bolsonaro ele tira a máscara para revelar que de fato ele é um incompetente, que de fato, né, ele é um completo pateta, ele é um atrapalhado e ele não conseguiu gerir a crise e pelo contrário, não conseguiu sequer gerir a economia de um Brasil que despencou no ranking das economias. O Brasil já deixou de ser, né, uma economia respeitável, pelo contrário, inclusive não está sequer mais como esteve durante décadas, entre as 10 maiores economias globais. Não, o Brasil encolheu de PIB. Né? E para quem não entende isso, que é o Produto Interno Bruto, né, é aquilo que revela a riqueza e a prosperidade da nação, de fato, o Brasil está empobrecendo. Se já era pobre, empobreceu cada vez mais. E com o Bolsonaro, empobreceu a galope, empobreceu a jato. Claro que a pandemia contribuiu, sim, claro, acabei de falar isso. Mas a pandemia contribuiu mais porque você teve um gestor incompetente que não soube aproveitar, né, as oportunidades da pandemia, como os demais gestores no mundo inteiro se fizeram valer. Leia-se: lockdown, isolamento para valer, apoio nacional a um projeto de prevenção a um vírus, né, auxílio de verdade para que as pessoas pudessem ficar efetivamente nas suas casas no pior momento em que, naquele pior momento, naquela pior curva da pandemia, você deveria ter um presidente que de fato
em acordo com todos os governadores, num projeto nacional, de unidade nacional, fechasse tudo, nem que fosse por algumas semanas, para aí sim, né, você ter aí, né, a possibilidade da economia respirar. E além disso, né, a CPI da Covid, como eu citei há pouco, ela revela, né, crimes, sim, crimes contra a humanidade praticados por um governo, nem que seja por omissão, porque a gente verificou que telegramas da Pfizer, né, o laboratório, né, que inclusive é celebrado, né, como um dos que tem uma das melhores vacinas dentro dessa competição absurda e besta. O que me interessa é vacina, não me interessa que laboratório vem, o que me interessa é que me salve do vírus. Mas você tem a Pfizer, que é, né, um laboratório respeitável, que desde agosto do ano passado, meus amigos, né, tentava, né, fazer acordo com o governo brasileiro, e a gente verifica aí que milhares de brasileiros, milhões de brasileiros poderiam ter se vacinado bem antes. Ou seja, poderiam ter sido vacinados ano passado. Isso significa dizer o quê? Que se ano passado tivesse iniciado a vacinação, como iniciou em alguns países, talvez, né, essa situação absurda que a gente está vivenciando hoje, de 500 mil de mortos, não tivesse acontecido. Pois é, mas eu não vou aqui ficar só no talvez. O que me interessa, né, é a partir de agora. O que me interessa é o depois, não o talvez. E depois? Como agora, né, vamos, né, nos virar, né, com uma curva que já atingiu 500 mil de mortos, mas mais uma vez eu repito, tristemente falando, conseguimos, né, revelar o quanto fomos incapazes, né, de conter a pandemia, o quanto fomos incapazes de acreditar, né, no presidente, o quanto fomos incapazes, né, de seguir enquanto nação. Justamente porque a opção que fizeram os bolsominions arrependidos, que foram para a rua junto com aqueles, né, que defendem esse presidente no sábado passado, demonstram mais uma vez que, de fato, né, tirar a máscara foi uma grande burrice. É hora, na verdade, de colocar a máscara, né? Mas colocar a máscara em sinal de protesto, dizendo bem grande, fora Bolsonaro. Bom, dizendo isso então, meus queridos, vou passando agora para a nossa dica de leitura. Na nossa dica de leitura de hoje, né, eu vou aqui homenagear um autor brasileiro, um homem negro, que, além da sua negritude, ele contribuiu em vida nesse país com a sua genialidade. Um grande nome das ciências humanas. Eu estou aqui falando, né, do grande e saudoso Milton Santos. Tá? O Milton Santos era geógrafo e ele tem uma obra, né, bem interessante. Nas últimas obras, salvo me engano, que ele produziu, né, ao fim de sua vida, chamado, vou botar aí na telinha, Por uma Outra Globalização, do pensamento único à consciência universal. Então, o Milton Santos, ao trabalhar o tema da globalização, ele trabalha outros temas que nos são caros e que talvez nos ajudem, né, a explicar, né, a situação que vivenciamos hoje, não é? E do quanto, né, governos populistas, né, eu falo muito em populismo aqui, né, já citei alguns livros aqui a respeito, o populismo ele contribui, na verdade, para se aproveitar politicamente da pobreza, como Bolsonaro se aproveitou, ou como Trump tentou se aproveitar, né, do desemprego e da pobreza. Né? Surfam na onda do discurso do nós contra eles. Defendem a questão da moralidade pública, né? E eu esqueci de colocar anteriormente, né? O Bolsonaro, né, inclusive naquele vídeo, aquele triste vídeo em que ele se irrita, né, em que vocês viram e eu mostrei aqui, ele fala que a Globo é contra a família brasileira, né? O discurso do populista é esse, né? Tal. Sobretudo para a família pobre, né? Entendeu? Como ele não tem um discurso para satisfazer a pobreza, ele vai pelo discurso dos valores, né? Como ele não consegue, pela economia, né, arrecadar apoio, ele tenta arrecadar pelo discurso dos valores. É um discurso totalmente fajuto. Porque no momento em que você tem, né, 500 mil de famílias que choram seus mortos, esse presidente não diz nada para elas sobre isso. Não é? E quando você tem, né, milhões de desempregados por conta de uma pandemia, né, e que na verdade recebe um auxílio minguado, né, um auxílio que já foi R$600 e agora que não chega a R$200, né, e você tem um presidente que fala, e daí? Você, retornando à obra do Milton Santos, você tem muito bem, né, essa lógica de que a pobreza, né, na globalização ela continua e, na verdade, os populistas eles são um produto das falhas dessa globalização. Porque globalizar culturas, globalizar valores, não significa globalizar dinheiro.
globalizar prosperidade, globalizar justiça social e distribuição de renda. Então, nesse livro aqui, né, o Milton Santos, ele fala sobre empobrecimento na globalização, ele fala sobre elites tecnocráticas, né, que, não obstante elas enriquecerem, sim, porque a globalização enriqueceu bancos, a globalização enriqueceu empresas, a globalização enriqueceu indústrias, mas, em contrapartida, você não teve, né, um enriquecimento ou um progresso das camadas sociais mais empobrecidas, menos favorecidas. Tá bom? Então fica essa dica aí para vocês desse livro muito bom, muito legal, muito bacana, que merece ser lido ainda hoje. Ainda é atual, ainda é revestido de muita atualidade. Tá certo? E com isso, meus amigos, eu encerro mais uma vez aqui esse programa, esse canal. Né? Para quem não conhece esse canal, né? Meu muito prazer, e eu peço que você se inscreva, a gente aumente a quantidade de inscrições no nosso canal, né? Dê o seu like, né, se tiver gostado, compartilhe aqui o que a gente conversa, né, nas suas redes, entre seus amigos, entre seus grupos, porque é fundamental que a gente compartilhe, né, a mídia ativista, né, e a mídia militante desse país, tá certo? E mais uma vez, eu vou participar agora de um outro ato público, de um protesto justamente, né, na praia, colocando cruzes, não é? E acendendo velas para lamentar, né, essa triste constatação de 500 mil de vidas desperdiçadas que poderiam ter sido salvas e que não foram por conta da incompetência governamental. Né? E aqui me despeço, desejando, apesar de tudo, a vocês, né, uma excelente semana, apesar da pandemia.